Califórnia, final da década de 60. O mundo vivia a explosão do Flower Power, a cultura hippie de paz e amor, a profusão de cores da moda psicodélica e o avant-garde. O homem estava a passos de pisar na lua e a vida nos Estados Unidos era embalada pelo rock and roll que inflamava bailinhos e namoros dos jovens americanos. É nesse cenário de drive-ins, lanchonetes e parques que irá surgir um dos personagens mais intrigantes da história do true crime mundial. Um assassino calculista, organizado, provocador e cuja identidade até hoje é um enigma. E você provavelmente já ouviu falar dele. Não sei se você já viu aquele filme de terror onde a gente tem um casal que eles estão estacionados em um estacionamento, eles estão namorando dentro de um carro e de repente começa aquela cena de tensão. Alguém está se aproximando daquele carro e de repente pode ser um assassino ou pode ter sido só uma pegadinha do filme. Bom, isso meio que surgiu por causa do caso do Zodíaco, que foi um serial killer que na década de 60 lá na Califórnia fez vários assassinatos. Acontece que esse serial killer nunca foi identificado até os dias de hoje e permanece sendo um dos casos mais enigmáticos de todos os tempos. Isso porque ele era muito midiático e amava mandar cartas para a polícia. E essas cartas muitas vezes continham códigos que até hoje alguns deles nunca foram decifrados. Um assassino sem nenhuma ligação pessoal com suas vítimas. Um homem com uma sede pela fama e um narcisismo extremo que aumentava com o frisson da imprensa em seus crimes e seu estilo. Até o fim, esse megalomaníaco chegou a assumir 37 mortes. Muitas acreditam-se papo furado só para transformar a sua imagem num monstro acima de nós, meros humanos. Mas onde tudo isso começou? O primeiro caso não é, até hoje, oficialmente associado ao Zodíaco, mas existem fortes traços que o liguem ao modus operandi que viria a ser associado ao assassino. Cheri Jo Bates, uma estudante na Califórnia, foi encontrada assassinada nos arredores da biblioteca de sua faculdade em 30 de outubro de 1966. Ela, uma aluna aplicada com o sonho de ser aeromoça, morava com seu pai, foi à missa com ele à tarde, depois de estudar na biblioteca, e quando saiu, notou que seu carro repentinamente não dava ignição. Surge um desconhecido oferecendo uma carona. Cheri foi sufocada, esfaqueada, quase decapitada por tantos golpes afiados. Não havia sinais de violência sexual. Tudo que a polícia tinha eram relatos de transeuntes que diziam ter visto um homem branco, aloirado, circulando de carro, e 12 páginas de escrita estranha, frases desconexas, mas que posteriormente estudiosos apontaram ser uma caligrafia e estilo bem próximos ao que seria atribuído ao Zodíaco. Mas vamos falar do primeiro caso oficial desse serial killer. O primeiro caso que realmente foi atribuído ao assassino do Zodíaco aconteceu no dia 20 de dezembro de 1968. Nesse dia em questão, um casal que era Betty Lou Jensen, de 16 anos, e o David Arthur Faraday, de 17 anos, estavam em um estacionamento na região. Eles estavam estacionados próximos a um lago que se chamava Herman Road, que ficava na cidade de Benícia, lá na Califórnia. O casal estava vivendo mais uma noite normal quando um assassino se aproximou e simplesmente atirou contra o carro. O David acabou morrendo com um tiro na cabeça. A Betty então tentou fugir. Ela chegou a abrir a porta do carro, no entanto ela acabou tomando 5 tiros e infelizmente também se tornou uma vítima. Nessa cena do crime não foi encontrado nenhum sinal de tentativa de roubo e nem de violência sexual. O que precisamos nos atentar nesse primeiro caso de Betty e David é algo que posteriormente também o escritor e investigador Robert Graysmith levanta em sua pesquisa publicada em seu livro sobre o caso, é o modus operandi desse assassino. Abordar casais namorando em regiões comumente utilizadas na época para isso. Ou seja, estacionamentos em laterais de parques, onde amantes apaixonados iam namorar em seus carros. Ele se aproximava com seu veículo, abordava o casal e, repentinamente, atirava, múltiplas vezes. Sem explicações ou sinais de tortura sexual nem latrocínio. Nada era roubado. E isso foi se tornando evidente como traço comportamental do Zodíaco em seu segundo crime.
no feriado de 4 de julho de 1969, que é um feriado super importante lá dos Estados Unidos. Era, normalmente esperado que as pessoas saíssem para passear, e foi isso que aconteceu com mais um casal. Dessa vez foi a Darlene Elizabeth Ferrin, que tinha 22 anos, e o Michael Renault Magno, de 19 anos. Eles estavam passeando em um parque em Vallejo, na Califórnia, quando também eles foram surpreendidos por um homem que acabou atirando neles sem que eles nem percebessem. A Darlene, infelizmente, acabou falecendo, enquanto o Michael conseguiu sobreviver, e ele conseguia se lembrar um pouco das características físicas daquele homem, e algumas fontes dizem que ele achou um pouco esquisito o fato que parecia que a Darlene conhecia aquele homem de algum lugar, e foi com base na descrição que o Michael fez que a polícia fez aquele famoso retrato falado do Zodíaco. Então foi naquele 4 de julho, um feriado norte-americano, que a primeira vítima sobrevivente do Zodíaco pôde dar mais informações à polícia sobre ele. Michael relatou essa aproximação sombria e calma do assassino, a abordagem que parecia escolhida. O tipo de conversa inicial era tão informal que pareceu até que Darlene o conhecia de algum lugar. E ele descreveu o que pôde ver do criminoso. Todas as pessoas que em algum momento ou foram vítimas do Zodíaco ou que foram testemunhas oculares dizem que ele era um homem alto, cerca de 1,75 m até 1,85 m, também que ele era um homem branco, forte assim, tinha uma postura forte de pessoa, e algumas pessoas falaram que ele tinha cabelo um pouco mais claro, podendo variar desde um ruivo até um cabelo castanho claro, ou então um cabelo ali de um tom meio de loiro. No dia 5, um dia depois, a polícia recebe uma ligação feita de um orelhão num posto de gasolina próximo do local dos ataques, de um homem que assume a autoria dos 2 crimes que citamos aqui. Às 7h40 da noite, a polícia recebe um telefonema do Zodíaco, novamente naquela voz baixa e enfadonha. Ele diz à atendente que deseja denunciar um duplo homicídio. Começam então a sair notícias que vão colocando os habitantes daquela região nordeste da Califórnia em alerta. Afinal, seus jovens estavam sendo aparentemente atacados sem motivo algum por um assassino frio e calculista. E no dia 1º de agosto, menos de um mês depois, 3 cartas são enviadas aos jornais Vallejo Times-Herald, o Chronicle de São Francisco e o Examiner. As cartas, praticamente idênticas, traziam um símbolo que se tornaria a assinatura do Zodíaco e um código a ser criptografado. A primeira carta que a gente conhece, que foi enviada pelo Zodíaco e que se tornou a mais famosa, assim, porque foi a primeira vez que ele tentou entrar em contato com a mídia, foi publicada no dia 1º de agosto de 1969. Nesse dia em questão, 3 jornais ali da região da Califórnia, São Francisco, receberam uma carta que tinha uma mensagem onde o assassino alegava que ele tinha informações que só ele e a polícia poderiam saber. Logo, ele conseguia meio que comprovar que ele era o autor dos assassinatos que a gente mencionou. Além disso, nessa carta havia 2 pedidos. O primeiro pedido é que essa carta fosse publicada pelos jornais, caso contrário, uma matança iria se iniciar na próxima sexta-feira, se o pedido do assassino não fosse acatado, e também havia um outro pedido, que também eles publicassem um código criptografado, que seria justamente para que as pessoas tentassem decifrar o significado daquele código. Ele também chegou a mencionar nessa carta que ali naquelas entrelinhas, ali naquele código, também haveria sinais, dicas sobre quem era esse assassino. Vamos agora ouvir o que dizia exatamente essa carta. Lembrando que a narrativa dela era confusa e por vezes desconexa, para provocar exatamente essa sensação de não entendimento ou de que ele estava falando em códigos. Vamos lá. Cara editor, aqui é o assassino dos 2 jovens do último Natal no Lago Herman e também da moça do dia 4 de julho perto do campo de golfe de Vallejo. Para provar que eu os matei, eu vou contar alguns fatos que só eu e a polícia conhecemos. Primeiro incidente, Natal. Primeiro, a marca da munição utilizada foi a Super X. Segundo, 10 tiros foram disparados. Terceiro, o jovem estava de costas com os pés apontados para o carro. E quarto, a jovem estava deitada do lado direito, pés voltados para o oeste. Incidente 4 de julho. Primeiro, a jovem estava usando calças estampadas. Segundo, o jovem foi baleado no joelho. Terceiro, a marca da munição foi Western. Aqui está a parte de um código e as outras 2 partes desse mesmo código estão sendo enviadas para os editores do jornal Vallejo Times e também do São Francisco Examiner. Quero que o senhor publique esse código na primeira página do seu jornal. Neste código há a minha identidade. Se o senhor não publicar esse código até a sexta-feira, 1º de
agosto de 1969, vou iniciar uma matança louca na sexta-feira à noite. Vou perambular todo fim de semana matando pessoas solitárias à noite e vou continuar matando de novo, até que uma dúzia de pessoas estejam mortas no fim de semana. No dia 7, o jornal Chronicle publica a carta criptografada e ainda faz uma provocação. Pedem ao assassino que envie uma segunda carta com mais detalhes que confirmariam o seu real envolvimento com os crimes e que não era aquilo tudo um circo armado por um charlatão. E é quando chegam as primeiras cartas onde o assassino assina como Zodíaco, além de detalhes que não haviam sido divulgados das cenas dos crimes. No dia seguinte à publicação da carta, um casal de professores, Donald e Betty Harden, conseguiram o que a polícia julgava impossível. Encontraram uma lógica na criptografia e apresentaram uma possível tradução. O código dizia: gosto de matar pessoas porque é divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos para matar. Alguma coisa me dá a mais emocionante experiência. É melhor até do que fazer sexo com uma garota. A melhor parte disso é que quando eu morrer, renascerei e no paraíso os que eu matei se tornarão os meus escravos. Não vou dizer o meu nome, senão vocês vão tentar retardar ou parar a minha coleção de escravos depois da minha morte. E depois disso, o casal não conseguiu decifrar a última parte, que era um monte de letras aleatórias. Um assassino enigmático, cheio de excentricidades. Vítima sem relação alguma entre si ou algum propósito relacionado à violência urbana, como roubos, sequestros, violência sexual, nada. Uma crueldade sem motivação aparente, permeada por um estilo vilanesco de se apresentar, desafiando polícia e imprensa. Algo que estava ficando claro. O assassino do Zodíaco não queria ser pego, mas queria ser famoso. E ele provocava isso. O impacto não só dessa, mas de várias outras cartas que foram enviadas por esse assassino foi extremamente midiático. O Zodíaco amava chamar a atenção, então ele enviou várias outras cartas no decorrer de vários anos. Cartas onde ele pedia que fosse realmente publicado, porque caso ao contrário ele iria matar mais pessoas, e também ele contava para a polícia planos que ele tinha de fazer outros tipos de ataque. Um desses planos, por exemplo, que foi comunicado em uma dessas cartas é que ele pretendia colocar uma bomba dentro de um ônibus escolar infantil, só que depois veio à tona e ele mandou outra carta dizendo que esse plano acabou não dando certo, então parecia que realmente ele queria muito chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas vissem a história dele. E outra coisa que ele costumava pedir nessas cartas é que as pessoas usassem um bottom com o símbolo dele, que era basicamente um círculo com uma cruz desenhada no meio, e ele pedia para que os policiais, os jornalistas usassem esse bottom também sempre em um tom de ameaça, porque caso ao contrário, caso não dessem ali a atenção que ele queria, que essas cartas não fossem publicadas, mais pessoas iriam morrer. E com toda essa infame notoriedade popular, não demorou muito para que o criminoso escolhesse um novo casal de vítimas. Mais um casal namorando próximo a um lago. Dessa vez, o Lago Berryessa, onde, em 27 de setembro de 1969, Brian Hartnell e Cecilia Shepard seriam abordados por um homem encapuzado com um símbolo pintado no peito e uma arma na mão. A Cecília acabou falecendo enquanto o Brian conseguiu ser socorrido, Ele tomou, algumas fontes dizem que foram 6, outras fontes dizem que foram 8 facadas, mas uma coisa que agravou muito essa situação específica foi que a ambulância demorou cerca de 1 hora para chegar, e quem encontrou o casal foi um pescador que estava ali na região, que escutou o grito deles. Na cena do crime também foi encontrado um bilhete onde havia escrito, todos os outros ataques que já haviam sido realizados pelo Zodíaco, então rapidamente a polícia associou aquele a mais um caso envolvendo o assassino. Além disso, um tempo depois, uma ligação foi realizada onde um homem acabava falando que ele era o assassino daquele casal. A polícia então decidiu investigar a ligação desse homem e eles conseguiram perceber que era uma pessoa que tinha uma voz extremamente calma, também era uma voz um pouco mais arrastada, indicava que seria uma pessoa ali entre seus 20 a 30 anos, também não era nem uma voz grave, nem uma voz aguda, e também a pessoa não usava as famosas formas contraídas do inglês. Apesar disso, como esse caso é totalmente um mistério, nunca foi possível saber se realmente foi o Zodíaco que fez essa ligação. Provocando a imprensa e principalmente a polícia,
O egocêntrico assassino denunciava ele mesmo onde a polícia encontraria suas vítimas, ligando de telefones públicos. No carro, ele escreveu datas dos crimes cometidos para não deixar dúvidas. Ele estava solta e ia cometer mais crimes. Cecília, infelizmente, morreu após entrar em coma no hospital. Brian sobreviveu e reforçou que o Zodíaco era um homem de estatura média para alto, branco, ombros largos e olhos claros. E por que eu estou reforçando isso? Porque menos de um mês depois, em 11 de outubro, mais um assassinato aconteceria. A polícia iria encarar esse serial killer no olho e ia deixá-lo escapar. No dia 11 de outubro de 1969, acontece o último assassinato que as pessoas têm certeza que foi realizado pelo assassino do Zodíaco, embora ele seja diferente dos outros feitos até então. Nesse dia em questão, um taxista chamado Paul Lee Steen, de 29 anos, acabou atendendo um cliente e durante a corrida de táxi, o Paul acabou sendo baleado por esse cliente que fugiu ali mesmo. Logo, as pessoas começaram a cercar o carro, justamente para tentar ver o que era aquela confusão, o que tinha acontecido, uma pessoa tinha sido baleada, então algumas testemunhas oculares acabaram vendo um homem que tinha uma descrição muito parecida do assassino do Zodíaco, um homem branco, alto, robusto. No entanto, de alguma forma que, enfim, a gente só pode explicar através do racismo, a polícia, quando chega até o local, eles decidem que eles não queriam procurar um homem branco, apesar de todas as pessoas ali falarem que o assassino era um homem branco. Eles começaram a procurar por um homem negro, porque enfim, a polícia justificou mais tarde falando que eles acabaram confundindo a ligação de rádio e acabaram, enfim, procurando uma pessoa com um perfil completamente diferente. De qualquer forma, um tempo depois, o Zodíaco acabou enviando uma outra carta para a polícia, debochando de toda essa situação, falando que eles chegaram a passar do lado dele e que naquele momento ele achou que talvez ele fosse ser preso, mas depois ele percebeu, não foi com essas palavras, mas basicamente ele chamou a polícia de burra. O Zodíaco seguiu enviando cartas e enigmas criptografados. Um deles só foi decifrado em 2020 por um grupo de investigadores amadores. Nessas cartas, ele negava ter sido ele a acionar advogados num programa de TV e revelou que policiais pararam e conversaram com ele por minutos, quadras de onde havia matado o taxista. O número exato de vítimas dele é impreciso. Naquela época, na Califórnia, outros crimes surgiram sem maiores explicações. É válido lembrar que criminosos, entre aspas, populares, geram por vezes copycats, ou seja, pessoas que imitam seu modus operandi. O próprio Zodíaco teve 2 famosos copiadores assumidos. Um em Nova York, anos depois, Heriberto Serra, e um no Japão, Shinhiro Azuma. A última vítima que acredita ter estado nas mãos do assassino e sobreviveu foi Kathleen Jones. No dia 22 de março de 1970, uma mulher chamada Kathleen, de 22 anos, que estava grávida de 7 meses e também ela estava acompanhada da sua bebezinha de 10 meses, tinha simplesmente parado na beira da estrada porque o carro dela tinha quebrado. Nisso, um homem com uma descrição muito parecida com a do Zodíaco oferece ajuda para ela e uma carona para que ela chegasse até a cidade para que eles pudessem ali arrumar o carro dela. A Kathleen, sem muitas opções, acabou aceitando essa carona e no meio do caminho esse homem começou a fazer várias ameaças para ela e toda aquela conversa acabou tomando um tom muito macabro. Então, sem pensar 2 vezes, ela conseguiu abrir a porta do carro e se jogar dele em movimento e ela literalmente se escondeu no meio de uma plantação ali e ela fala, que ela viu aquele homem perseguindo ela ficou muito assustada, mas ela conseguiu escapar de uma coisa muito pior que poderia ter acontecido e mais tarde, novamente, o Zodíaco fez uma carta falando que ele era o tal sequestrador e que ele teria ficado muito triste que toda aquela situação não saiu da forma que ele tinha planejado. Depois desse caso, uma última carta chegou no Chronicle, onde um assassino dizendo ser o Zodíaco falava ser culpado pelo desaparecimento de Donna Les em 71. Mas a carta apresentava erros ortográficos bem diferentes das outras cartas. Outras cartas além dessas também chegaram, cartões de Natal suspeitos para jornalistas e apresentadores de TV. Mas assim como seus enigmas, o assassino do Zodíaco despistou a todos. Depois disso, o Zodíaco chegou a enviar mais algumas cartas para a polícia, mas conforme os anos foram passando, ele simplesmente desapareceu e mais nenhum caso foi atribuído a ele com 100% de certeza. E depois desse sumiço, só restou a nós, ouvintes de casos criminais, a polícia a teorizar. Muitos homens foram apontados como possíveis assassinos do Zodíaco, mas nenhum deles foi preso.
foi julgado por esses casos que aconteceram e até hoje permanece um grande mistério. Diversas outras cartas com diversos outros códigos chegaram. É difícil, se não impossível, confirmar quantas dessas são de fato de autoria do real assassino. O Zodíaco se sentiu confiante de suas capacidades para zombar, para enganar, para despistar investigadores e imprensa o quanto ele pôde. Nos anos 70 ainda ocorreriam crimes envolvendo violência contra jovens garotas no que foi chamado de assassinatos astrológicos, pois ocorriam em datas importantes para a astrologia, como o equinócio, o solstício de inverno. Mais de uma dezena de mulheres, além de vítimas em Santa Rosa, mulheres que pegaram caronas na estrada e foram atacadas. Porém, respostas para esses crimes nunca vieram. Até hoje, não demora muito para a gente ver notícias sobre o assassino do Zodíaco. Ali em 2020, na pandemia, a gente teve outras notícias de uma carta dele que foi criptografada depois de muitos anos, conseguiram descobrir o que havia por trás dela. Novos suspeitos sempre estão aparecendo e acabou, né, que o Zodíaco meio que acabou se tornando um símbolo cult, né? Tanto que a gente tem até o filme Zodíaco, que conta toda a história ali de como foi esse frenesi midiático, e ele meio que acabou se tornando um personagem na visão de muitas pessoas, embora um caso real esteve por trás de tudo isso. O que acredita-se ser a última carta do Zodíaco veio em 29 de janeiro de 1974. Nessa carta, ele elogiava o filme O Exorcista como sendo a melhor comédia satírica que ele já havia visto, e sendo assinada pelo seu símbolo e um número curioso. Eu, 37, Polícia da Califórnia, 0. Ou seja, o assassino sugeria ser o autor de 37 assassinatos. Um serial killer que nunca foi preso. Bom, essas foram as principais informações sobre o caso do assassino do Zodíaco. Eu confesso que nesse caso específico eu não consigo ter uma grande teoria sobre o que eu acredito que aconteceu por trás, porque mesmo aquelas pessoas que foram consideradas suspeitas, realmente elas eram muito suspeitas, tinha realmente todo um perfil ali meio estranho que se encaixava algumas horas no caso e outras horas não, mas de qualquer forma eu não tenho uma resposta para dar para vocês. Mas caso vocês tenham uma teoria muito grande sobre esse caso, eu quero que vocês venham contar pra gente. Nós poderíamos ficar aqui mais uma hora citando teorias da conspiração, possíveis suspeitos, afinal vários foram os nomes, mas de fato nenhum foi conclusivo. Nem mesmo a saliva nas cartas, anos depois, com o estudo de DNA, chegou a algum lugar. Só comprovou que os suspeitos que eles tinham não eram os donos daquela saliva. A verdade é que é bem provável. O homem que realizou esse horror todo morreu sem ser punido e julgado pelos seus atos. Famílias enterraram os seus filhos sem nunca saber quem os levou e quais eram as motivações. E nós seguiremos nessa angústia de não podermos estudar o passado e estudar os traços desse criminoso, o que nos causa a incômoda sensação que estamos sempre sujeitos e vulneráveis quando a justiça não é feita. Se cuidem e até a próxima.